Olá meus amigos, estamos começando o nosso primeiro Bom Dia Mercado do ano de 2025. Quero te desejar um excelente ano, já tinha feito isso no vídeo do dia 30, mas vou repetir aqui que você tem um ano excepcional, cheio de muita saúde, que eu tenho certeza que com saúde para você e para os seus entes queridos, você vai correr atrás de todos os seus sonhos, de todos os seus objetivos. Tá bom? Vai ser um prazer ter você aqui ao longo desse ano de 2025. Espero estar aqui também. Espero que Deus me dê saúde para estar aqui com vocês durante mais esse ano. Esse ano o canal vai completar 10 anos em março, dia 25 de março. O canal vai completar 10 anos e o Bom Dia Mercado está indo para o seu 7º ano. Tá? Então é um prazer ter vocês por aqui mais uma vez. Nesse primeiro dia do ano de 2025, vamos falar sobre a Inglaterra. Tem 2 jogos da Championship, a segunda divisão inglesa, e um jogo da Premier League, o Arsenal enfrentando o Brentford, fora de casa, com uma cotação de 1,44. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para esse primeiro dia do ano de 2025, dia 1º de janeiro. Vamos começar o nosso planejamento na segunda divisão do campeonato inglês. Vou marcar aqui como favorito no radar esportivo para ele ir lá para cima. Vamos falar sobre o jogo do Burnley com o Stoke City. O Burnley que esteve na Premier League do ano passado, subiu campeão, se não me falha a memória, tá? Posso estar me confundindo, mas subiu campeão da segunda divisão, uma das melhores campanhas. E quem treinava o Burnley era o Vincent Kompany, que hoje saiu do Burnley e foi direto para o Bayern de Munique, né? Para você ver como era bom o trabalho do Kompany no Burnley. Só que o Burnley na primeira divisão ele não teve um desempenho tão bom. Ele acabou sendo rebaixado. O famoso bateu e voltou. Nessa segunda divisão, o Burnley ocupa nesse momento a 3ª colocação e pelo visto caminha de novo nessa tentativa de voltar para a primeira divisão. Então parece que o DNA do clube, o jeito do clube de pensar futebol mudou um pouco, então ele está sempre ali tentando voltar. Era um time que quando eu acompanhava a Premier League há vários anos atrás, né, pelo menos vou colocar aí há 5, 6, 7, 8 anos atrás, no meu início de match odds na Premier League, que antes eu não trabalhava por conta do delay, né, tinha muito medo do delay, o Burnley era um time que jogava basicamente com um centroavantão, meio cintura dura lá na frente e bola aérea. Então o Burnley era aquele estilo de time que usava extremamente bolas aéreas para marcar o seu gol, extremamente defensivo, e a gente lembra do Burnley nesse estilo porque quase sempre você não fazia o jogo do Burnley contra uma equipe igual agora o Stoke City, você fazia o Burnley contra o Liverpool, contra o City, contra o Arsenal, contra o United, então quase sempre fechadinho e jogando por uma bola, jogando na bola aérea, jogando para o centroavante fazer o pivô e se virar lá na frente. Coisa que o Kompany, pelo menos na época do Kompany na temporada retrasada na Championship, já vinha fazendo diferente, né? O time tinha mais a bola, escolhia propor o jogo, era um time de dominância na parte de marcação ofensiva, recuperava a segunda bola. Então parece que houve uma mudança de DNA, pelo menos naquela época. Eu não sei como é que tá o Burnley agora. Confesso para vocês que é a primeira vez que eu vou trabalhar o Burnley nessa temporada 24-25. Tá bom? Vamos começar então entendendo como que o Burnley vai jogando através do nosso PDF de apoio. Esse jogo acontece meio-dia. Olha só como a gente tem aqui uma discrepância, né? O time do Stoke, deixa eu voltar na tabela de classificação, está na 18ª colocação. Tem praticamente metade dos pontos, né? Do Burnley, está muito mais próximo da zona de rebaixamento do que na zona de classificação. O Burnley, se não me falha a memória, ele está invicto em casa, pelo menos nas últimas 8 partidas, mas também no campeonato, ó. O Burnley junto com o Sunderland foram as únicas equipes até o momento que ainda não perderam em casa. Eu valorizo muito isso porque mostra a força do seu mando de campo. Tá? Dá para perceber que o Burnley tentou assumir ali algumas sequências de vitória, não conseguiu emendar uma sequência tão grande, né? Então 2 empates, 2 vitórias, mais 2 empates, 1 vitória, não é um time que vem progredindo vitórias, venceu 6 das 11 partidas que fez em casa, então vence, né, um pouquinho mais que a metade, só que não consegue progredir com vitórias. Se venceu o Stoke, seria mais uma vez uma sequência de apenas 2 vitórias, precisa melhorar isso daí. Em relação ao Stoke, venceu apenas 2 partidas fora de casa e aí já tem uma sequência, só que do lado negativo, uma sequência de 3 derrotas consecutivas, né? Mas o Stoke sai na frente, abre o placar quase que na mesma quantidade do que o Burnley. Esse é o primeiro critério aqui de perigo que a gente tem que analisar. Porém, o Stoke é uma equipe que falhou em marcar em mais da metade dos jogos que disputou, né? E sofre com alguma frequência. É uma frequência muito alta? Não, não é uma sequência tão alta assim, né? Mas
é um time que sofreu praticamente 3 vezes mais gols do que marcou. O time do Burnley não é um time extremamente goleador, uma média de 1,3 gols marcados por jogo é baixo, mas é um time extremamente sólido na defesa, só tomou 4 gols, né? Uma média aqui, ó, como dá pra ver, de 0,36. O time do Burnley, como eu falei, sai próximo do que o Stoke em relação a sair na frente do placar, mas falha menos em marcar e tem uma defesa mais sólida. Por si só, a gente olha para essa cotação aqui de 1,53 e concorda. Eu não consigo duvidar ou achar que está errado essa cotação. Mas vamos dar mais uma olhada para também não passar o olho só de maneira superficial. Aproveitamentos de finalização, que eu gosto muito de falar. O time do Burnley não precisa de tantas finalizações no alvo para poder marcar um gol. Já o time do Stoke precisa de quase 3 vezes mais do que a equipe do Burnley. Porém, existe sempre um problema, né? Tem sempre um calcanhar de Aquiles. O Burnley, no primeiro tempo, não desempenha um bom futebol. Ele não tem um número de vitórias tão elevado. E ele também não tem um número de gols marcados e sofridos tão diferente do seu adversário, tá? Isso me preocupa. No segundo tempo, eu tenho um Burnley que não vence tanto. Esse é a principal crítica da segunda etapa. Porém, marca bem mais gols do que a equipe do adversário e sofre menos. E aí, talvez a gente tenha que analisar nessa segunda parte muito mais criticando o adversário, que é o Stoke, do que propriamente elogiando a equipe do Burnley, porque o Stoke passa a ter 73% de derrotas e passa a sofrer 11 gols contra 1 gol sofrido apenas do Burnley. Então, o Burnley ele é extremamente superior muito por conta da ineficiência do seu adversário, tá? O Burnley é uma equipe muito sólida nos gols de fora da área. Curiosidade, né? Para nós aqui, para quem trabalha no trading, não é uma coisa assim que dá para tirar tanta coisa de informação, dá para tirar uma informação para poder fazer uma aposta. Mas para você que é um punter, que em determinadas situações você pode trabalhar numa linha mais exótica, pode ser interessante você pensar nesse tipo de situação, tá? Não sei que tipo de mercado você trabalha. Em relação a gols, não me parece um jogo com uma expectativa pré-jogo para gols. Apenas metade dos jogos praticamente do Burnley com 2 gols em casa. Já o time do Stoke eleva isso daqui para 73%, mas perceba que o over 2,5 não é tão comum, tá? Principalmente pelo fato da gente ter uma equipe em desespero. Então, se o Stoke conseguir pontuar na casa do Burnley, pode ter certeza que é um resultado interessante. Então, empatar 0-0, segurar um 0-0 é bom para o Stoke. Se o Stoke estiver na frente do placar, é muito provável que o Stoke escolha segurar do que partir para cima para poder fazer o segundo. Então, 1-0 Stoke também deixa esse jogo mais amarrado. O que pode fazer com que esse jogo abra, como eu gosto de falar do potencial de over, seria o time que está lá em cima, na frente do placar, e de preferência com uma vantagem acima do que um gol. Então, com 2 gols de vantagem para o Burnley, o adversário, o Stoke, já vai ter que sair muito mais para cima e dar espaço. Aí, nesse cenário, eu olharia com carinho para buscar mais um gol. De resto, eu não te aconselharia assim tanto o cenário de gol. Só para a gente fechar o momento dos gols marcados, vamos ver se tem alguma curiosidade por aqui, ó. Tem. Final de jogo, muito provavelmente a gente vai ter aqui uma boa possibilidade para trabalhar o over limite. A maioria dos gols marcados do Burnley e a maioria dos gols marcados do Stoke são nos minutos finais, inclusive também os gols sofridos. E aqui mais uma curiosidade, ó. O Stoke abre o placar com muita frequência nos primeiros minutos. Então toma um pouco de cuidado nesse tipo de situação se você vai trabalhar uma correção de preço. Vamos fazer uma conclusão então por aqui? Dá pra gente trabalhar com um cenário de over goals? Eu acho que não. Eu só olharia para o mercado de gols aqui se fosse uma situação onde o time do Burnley estivesse vencendo por 2 gols de diferença. Dá para pensar nesse back favorito aqui no Burnley? Se você é um punter, sim. Talvez numa situação, numa cotação mais elevada, principalmente no segundo tempo, onde o Stoke tem uma queda maior de aproveitamento, pode ser interessante, tá? Agora, para mim é um jogo para correção de preço. Não necessariamente para olhar para uma correção do Burnley, mas talvez para trabalhar contra o Stoke numa situação, se você é um trader, numa situação mais tranquila, depois daquele momento inicial onde o Stoke costuma acelerar, onde ele costuma perder um pouco de ritmo, aí você pode pensar numa situação para trabalhar contra o Stoke se o Burnley estiver muito bem no jogo, tá? Acho que o Burnley vai acabar encontrando gols no segundo tempo, tá? Que é onde o Stoke acaba tendo uma queda. E essa queda do Stoke no segundo tempo é tão preocupante que mesmo se o Stoke estiver vencendo o jogo, pode ser que ele acabe entregando esse ponto, né, esses pontos para o Burnley na segunda etapa. Mas ainda assim, eu só trabalharia gols aqui se o Burnley estivesse na frente. Fechou? Próximo jogo, aí já na Premier League, 2h30, Brentford e Arsenal. Esse é um jogo que a gente já consegue trabalhar com mais tranquilidade pelo conhecimento que a gente tem principalmente no time do Arteta. Falando em time do Arteta, parece que
que o Arsenal encontrou um pouquinho mais de uma instabilidade fora de casa, né? Vinha de um empate, 2 derrotas e mais um empate, agora já vem de pelo menos 2 vitórias nos últimos 3 jogos. É bom? Não é o suficiente, na minha opinião, para disputar o título contra um Liverpool que é tão assertivo. Mas dá para tentar brigar, né? Dá para tentar brigar. O que surpreende a gente na Premier League esse ano? O Forest, do Nuno Espírito Santo. Como que pode, né? Forest venceu mais uma fora de casa, chegou a 37 pontos, já abriu 2 pontos do Chelsea, já abriu 6 pontos do City, que absurdo, né? E tá na frente do Arsenal. Ah, tem um jogo a mais. Beleza, tem um jogo a mais do que o Arsenal e do que o Liverpool. Mas, ainda assim, menção honrosa aqui para a equipe do Nottingham Forest. Agora, uma coisa que a gente não pode esquecer é de falar que o Brentford, em casa, é simplesmente um dos melhores times da Premier League. Então, para você que já veio para esse planejamento, ou que vai vir para esse jogo, enviesado a favor do Arsenal, usando o que eu brinco e gosto de chamar de um cabresto, aquele que você coloca no cavalo, na mula, na égua, você consegue olhar só para o time que você gosta, que você tem aquele apreço. Presta bem atenção. O Brentford, ele tem o mesmo aproveitamento do Liverpool em casa, em Anfield. Só que o Brentford marcou mais gols do que o Liverpool. Enquanto o Liverpool marcou 18, o Brentford marcou 26. Vou repetir, ninguém marcou mais gols em casa do que a equipe do Brentford. Nem o Tottenham, que é hoje um dos goleadores em casa com 25 gols, conseguiu chegar na marca do Brentford com 26. Chegou próximo, mas não passou. Ah, mas o Brentford é um time que sofre bastante gol. Verdade? Dentro de casa, se eu não me engano, o Brentford sofre muito mais gols aqui que a maioria dos times de cima, né? O Tottenham também sofre bastante, mas é uma equipe completamente agressiva no ataque. Então eu não posso começar esse vídeo antes de marcar isso daqui, ó. Favorito pode se complicar. Porque tem 2 formas, né? Eu já vou introduzir para você que está chegando agora no canal. Tem 2 formas da gente estipular que um favorito ele pode se complicar. Ou quando o time favorito não está bem, que é o caso do City, por exemplo, ou quando o time adversário é muito bom, ele merece respeito, que é o caso do Brentford. E o que quer dizer o favorito pode se complicar? Tem muita gente que faz piada com esse tema, né? Quando eu criei isso aqui alguns anos atrás. Eu não estou dizendo para você que você tem que trabalhar contra o Arsenal. Eu não estou dizendo para você que o Arsenal vai perder o jogo. Eu estou te criando uma pulga atrás da orelha para que você possa ter um pouco mais de atenção no que você está fazendo. Para que você não saia apostando a favor do Arsenal a qualquer custo, a qualquer preço. Para que você tenha um pouco de discernimento de entender que talvez o Arsenal não esteja no melhor momento naquele momento do jogo. Você possa esperar ele melhorar. Acho que é a melhor coisa que você pode fazer. Vir com um pouco de pé atrás. Isso não quer dizer que você não vai encontrar boas oportunidades para trabalhar a favor do Arsenal ou que você não vai ter oportunidade para pegar alguma coisa de gols a favor do Arsenal ou que você não vai ver o Arsenal vencer nesse jogo. Não, é simplesmente o fato de você poder ter um pouco de pé atrás para não trabalhar com uma cotação tão esmagada e não ser surpreendido pelo um Brentford abrindo o placar, empatando o jogo ou até vencendo a partida. Tá bom? Vamos voltar aqui para as estatísticas. Olha só, o Brentford perdeu o último jogo, é verdade. Vamos ver para quem que o Brentford perdeu em casa. Perdeu para a equipe do Nottingham Forest, que é uma das grandes sensações. Se a gente olhar para uma derrota do Brentford para o Forest, criticando o Brentford, a gente vai estar cometendo aqui um crime. Porque o Forest não pode ser, nesse momento do campeonato, tratado como zebra. O Forest hoje é uma equipe que talvez em qualquer campo que ele vá, ele é hoje tratado com respeito, principalmente contra os grandes adversários. O Forest, por exemplo, foi uma das únicas equipes em Anfield que venceu o Liverpool, só para ter noção da capacidade. Então, ele ir na casa do Brentford e vencer o Brentford também, beleza, faz parte do jogo, tá? Tô voltando aqui para as estatísticas. Olha só como o Brentford vinha numa sequência absurda, vinha de 5 vitórias consecutivas antes de perder para o bom time do Forest. E o Arsenal não vinha numa sequência assim tão boa, não vem, né, numa sequência tão boa. As duas equipes saíram na frente do placar na mesma situação, mesma quantidade. O time do Brentford falhou menos em marcar e o time do Brentford marcou praticamente 10 gols a mais do que o Arsenal. Só que nessa ida para o ataque, nessa agressividade que o Brentford impõe, ele acaba cedendo mais espaço. Isso acontece muito com o Tottenham. O Tottenham também é um time muito agressivo, que marca muito gol. Só que nessa exposição ao ataque, ele acaba cedendo muito espaço para a equipe adversária, tá? Então, o Brentford, ao mesmo tempo que ele oferece situação de perigo, ele também toma situação de perigo lá atrás. Então, volta para cá, porque aqui nós já temos uma provável situação de ambas marcam, porque o Brentford sofreu gol em todos os jogos em casa e a cotação aqui está 1,75, não é ruim, não começa ruim, mas pode melhorar. E uma provável situação também de gols. O over 2,5 é 1,53 para pré-live, ela é baixa, mas durante o jogo pode ser um cenário interessante, tá? Em relação ao aproveitamento, as duas equipes praticamente têm o mesmo aproveitamento nos gols. O Brentford no primeiro tempo
tem mais gols marcados, porém sofre mais. Só que o Arsenal não fica atrás, também marca bastante. O número de vitórias do Brentford é que se destaca. No segundo tempo, o número de vitórias e empates deixa esse confronto praticamente parelho. A diferença aqui fica no mercado de gols. O Brentford continua marcando mais gols e quase o dobro do que a equipe do Arsenal. Tá? O Arsenal é uma das melhores... Eu vou repetir isso aqui e vou falar com muita calma. Tá? O Arsenal é uma das melhores equipes do mundo atualmente na cobrança de escanteio. Tá? Então, você que está trabalhando a favor do Arsenal no trade ao vivo, você está trabalhando contra o Brentford, mesmo que seja arriscado, você está num momento muito bom do Arsenal. Se o Arsenal está progredindo com escanteios, você está numa excelente posição, porque é muito provável que o Brentford recue inteiro para poder segurar, porque o Arsenal bate muito bem os escanteios e na maioria das vezes esses escanteios são com perigo. Não é aquele tipo de escanteio onde você, vou comprar contra um escanteio do Arsenal porque não vai dar em nada, a cotação do Arsenal não vai subir. Você que trabalha contra escanteios, toma muito cuidado, porque o Arsenal não costuma perdoar, tá? Toma muito cuidado com isso. 78% dos jogos do Brentford em casa com over 2,5, 78% dos jogos do Arsenal fora com over 1,5, né? Aí o potencial para mim aqui de gol seria o Arsenal atrás do placar, o Arsenal na frente eu não gosto tanto, porque o Arsenal está disputando também proximidade com liderança, então pode ser que ele dê uma segurada. O último jogo em casa ele venceu por apenas 1-0. Agora, se ele estiver perdendo o jogo, pode ser que ele se exponha de uma maneira mais desorganizada e o Brentford possa aproveitar, tá? Momento dos gols. Presta muita atenção no que eu vou te falar. Você tem pela frente um favorito que joga fora de casa com uma cotação de 1,44. O mercado espera que esse favorito domine o jogo de cabo a rabo para estar com essa cotação, porque se esse jogo fosse invertido, se esse jogo fosse no Emirates, essa cotação ia estar 1,25. Só que eu vou mostrar para você um dado bem importante. O Arsenal sofreu 40% dos seus gols nos primeiros 15 minutos de jogo. Então, mesmo que você venha, que você esteja aí do outro lado discutindo comigo, Theo, cala a boca que você está falando merda. Posso estar falando. Mesmo que você venha totalmente enviesado para trabalhar a favor do Arsenal, cuidado com os primeiros 15 minutos. Eu sei que o Brentford não é um excelente goleador nos primeiros 15 minutos. Ele marca mais nos 16 aos 30, que é onde você tem que tomar cuidado também. Mas os primeiros 15 é onde o Arsenal mais se extrapola, tá bom? Toma cuidado. O time do Brentford, como eu falei, ainda cresce muito no primeiro tempo, marcando 7 gols do minuto 16 até o 30, e é uma equipe que sofre bastante nos mesmos momentos que ele acelera. Então é muito comum. Quando ele vai para cima, o jogo se torna mais over e não necessariamente se torna um jogo para lei Arsenal. Presta atenção no que eu vou te falar, vou repetir. Quando o Brentford estiver bem em campo, agressivo, não necessariamente é um momento para você trabalhar contra o Arsenal, mas talvez um bom momento para você trabalhar gols, porque ao mesmo momento que o Brentford cresce ofensivamente, ele acaba cedendo espaço lá atrás, ok? Então o jogo em si se torna mais over quando o Brentford está pro ataque, tá para cima, ok? O Arsenal cresce muito no final do primeiro tempo. Isso é coisa antiga já, tá? O Arsenal vinha marcando gol já em finais de primeiro tempo desde a temporada passada, afinal de contas é o mesmo treinador. É o time que acelera muito no final do HT, ok? Então para mim é um jogo que o favorito pode se complicar. Eu não vou me surpreender se o Arsenal não vencer esse jogo. Eu não vou me surpreender se o Arsenal tomar gol nesse jogo, tá? Inclusive, vou repetir, se o Brentford estiver melhor em campo, é um jogo muito mais pautado para over do que para estar contra o Arsenal. Trabalhar contra o Arsenal é sempre um perigo, porque o Arsenal tem velocidade, apesar do Bukayo Saka, se não me engano, continuar lesionado. O Arsenal tem uma boa bola aérea, você pode tomar um escanteio contra ali e às vezes não querer fechar. E o Brentford, quando está melhor em campo, ele cede espaço lá atrás também. Então, muita cautela para trabalhar a favor do Arsenal. Você que é um Panther vai ter um jogo extremamente difícil aqui pela frente, tá? Extremamente difícil. Toma um pouco de cuidado. Para finalizar, vamos falar sobre Sunderland e Sheffield United, às 17 horas, horário do Brasóvia, tá? 2,25 a cotação do Sunderland e 3,10 a cotação do Sheffield. Nesse momento, na tabela de classificação, as duas equipes estão separadas por uma distância praticamente mínima. As duas brigam pela mesma situação. O Sheffield está dentro da zona de classificação nesse momento, classificação direta, e o Sunderland está indo para os playoffs. Mas são duas excelentes equipes, então nós já temos aqui uma situação de jogo parelho para correção de preço. Um jogo onde muito provavelmente você vai encontrar melhores oportunidades no ao vivo do que numa situação pré-live, tá? Mas vamos lá, vamos dar uma olhada nas estatísticas. O time do Sunderland vem numa fase muito boa e, se não me falha a memória, junto com o Burnley, lembra que eu tinha comentado? É um dos únicos que ainda não perdeu
dentro de casa. Olha ali, ó, vou só confirmar. Ó. Burnley e Sunderland não tiveram derrotas ainda dentro de casa. Então, esse é um fator que conta a favor da equipe do Sunderland. Foram 11 jogos disputados, nenhuma derrota. Porém, 7 vitórias. Também vou fazer aquela mesma crítica que eu fiz ao Burnley para o Sunderland. Não é uma equipe que consegue progredir com sequências de vitória. Nenhuma. Não aconteceu. Pelo menos nesses últimos jogos não teve sequência de vitória. Talvez lá atrás, do 8º até o 11º, pode ter acontecido. Mas aqui não teve. Então é uma equipe que está empatando, está vencendo. Isso é um problema. Se quiser disputar até o final os playoffs e até mesmo a classificação direta, precisa começar a vencer mais em casa, não só não perder, né? É um time que deixou de marcar pouquíssimo, tem uma média de gols até melhor do que a do Burnley, né? Marcou 1.7 e tem uma defesa relativamente sólida, 0.6 de gols sofridos. O Sheffield não estava passando por um bom momento, vinha de 2 derrotas consecutivas e aí emendou uma sequência muito boa de 6 jogos sem derrota, porém não consegue passar de 2 vitórias consecutivas. Dá para elogiar com 2 vitórias consecutivas, mas não consegue passar de 3. Foi o primeiro a marcar em 50% dos jogos, é menos do que o Sunderland, mas não é tão distante assim. Tem um ataque muito parecido, alguns gols a menos só, né? Só que disputou um jogo a mais, então a média já fica um pouco inferior. E tem uma defesa relativamente também muito próxima, tá? O aproveitamento das duas equipes, muito igual. O primeiro tempo das duas equipes, muito igual. O segundo tempo das duas equipes, muito igual. E a única diferença e a única discrepância aqui também é aquela situação de gols de fora da área do Sheffield. 75% dos jogos do Sheffield, 73% dos jogos do Sunderland com um over 1,5. Então, se você quiser pensar em gols por aqui, eu olharia para no máximo 2 gols, desde que eu tenha uma cotação justa, tá? Curiosidades no momento dos gols. O time do Sunderland marca com muita frequência nos primeiros 30 minutos. 47% dos gols marcados nesse momento. Dá até para pensar numa situação de ler a pior equipe em campo ao Sheffield, se o Sheffield não estiver bem, tá? O Sheffield cresce justamente no momento onde o Sunderland dá uma recuada, que é no final do primeiro tempo, e depois volta a crescer no meio do segundo, tá? Mas não são equipes que sofrem tantos gols assim. Então, para mim, é um jogo para se trabalhar ao vivo. Não vou te aconselhar pensar num cenário aqui de apostar a favor de um ou outro. Ah, mas o Sunderland é uma equipe que ainda não perdeu em casa. Beleza, mas ele não está progredindo com vitórias consecutivas, tá? Então eu tomaria um pouco de cuidado ao trabalhar a favor de uma equipe ou outra a qualquer preço. A não ser que você seja especialista na Championship, é um jogo mais para você complementar a sua grade de trabalho com um trabalho ao vivo. E talvez seja mais direcionado para um trader do que para um punter. Fechou? Tem outros jogos da Championship que a rodada está cheia, são 13 jogos, que você pode escolher. Eu escolhi esses dois porque eu acho que a liquidez desses dois vai acabar sendo um pouquinho maior. São times que estão ou melhores colocados ou que estão numa situação ali de melhor rendimento contra uma equipe que tem um rendimento pior. Tá bom? Vou ficando por aqui, vou deixar aqui embaixo o link do meu parceiro Radar Esportivo. Também vou deixar o link da minha parceira Betfair para você abrir a sua conta. E é isso. Muito obrigado pela sua companhia. Vai ser um prazer, como eu falei, ter você aqui ao longo de todo esse ano. Apostas são para mais de 18 anos. Faça com responsabilidade. Cuide bem do seu capital, do seu emocional. Nesse ano aqui nesse canal você também vai ver conteúdo sobre as histórias do futebol. Eu sei que às vezes não tem muita coisa de conexão com apostas, mas primeiro que eu gosto muito de falar sobre isso e eu acho que tem sim muito a ver, não só para a gente entender mais as equipes que a gente trabalha, entender o conceito de como essas equipes surgiram, entender as principais partidas, entender momentos históricos de cada equipe, rivalidades. Eu particularmente uso muito isso no meu trabalho e eu acho que pode agregar, além de ser um conteúdo bem interessante para produzir, vai me manter muito motivado aqui no canal e também para vocês assistirem. Alguns desses conteúdos eu tenho certeza que você vai gostar. Fechou? Muito obrigado, um grande abraço e até amanhã.